Boa noite, pessoal. Eu fico um pouquinho nervoso pela primeira vez, né? Mas há um ano eu tenho ido com a minha esposa em Davi, Paraí, pregar a mensagem, fazendo um estágio, digamos assim. Mas já são 6 anos aqui congregando com a Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, né? Já, para quem não sabe, eu sou de São Paulo, capital, né? Vim através de, enfim, um outro tempo eu dou um testemunho, mas dividi 4 anos de apartamento com o Jairo, que hoje é meu padrinho, amigo e tudo mais. E sou grato a várias outras pessoas que estão aqui que, durante essa trajetória na minha vida espiritual, permitiram que eu chegasse até aqui. E isso não é mérito meu, não é mérito de ninguém, mas somente glória a Deus por isso, pois a gente não escolhe, né, o ministério, o dom que a gente tem, porque é Deus quem dá, é Deus quem faz. E como consequência da fé que a gente tem, do relacionamento que a gente tem, que a gente busca no dia a dia, né, sozinho, em comunhão com a família, como consequência, quando se vê, você está aqui na frente, né, pregando a mensagem. Então, na verdade, toda a honra e toda a glória a Deus por estar aqui nesse momento. E foi aqui onde eu casei, foi aqui onde fiz amigos, foi aqui onde eu tenho uma família, né? Então, eu sou muito grato e estou muito feliz por esse dia que vai ficar marcado na minha história da minha família, né? Minha esposa, Jéssica, para quem não conhece. Mas queria dar uma introdução antes de a gente chegar nessa mensagem, porque é uma mensagem que, justamente por estar aqui há 6 anos, eu guardo há muito tempo no coração, da qual eu quero compartilhar com a igreja. Mas antes de entrarmos na mensagem, eu queria começar com esse versículo. Obrigado, Fábio. É um pouquinho nervoso. Mas gostaria de já começar com esse versículo inspirado na pregação de Paul Washer, né, que foi uma referência no meu crescimento da vida cristã, que diz assim, em Tiago 3:1: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E já introduzo então essa mensagem no seguinte aspecto, porque esse versículo ele traz 2 verdades. Como eu disse, eu não escolhi estar aqui. E justamente por não escolher e saber que Deus me colocou nesse lugar, esse versículo traz 2 verdades. Uma delas é, se o que eu disser aqui para vocês agora vier do meu coração, eu serei julgado por Deus, pela mão pesada de Deus. Mas se o que eu falar agora, e se Deus me usar nesse momento, então nós temos talvez uma mensagem de Deus para vocês e para mim, sobre como nós, como igreja, devemos agir, nos comportar, ou de até mesmo termos um problema do qual, como igreja, devemos resolver. E se eu pudesse dar um tema da mensagem de hoje, seria amando a igreja local. E para introduzir um pouco essa mensagem, eu sei que uma grande maioria talvez tenha esse material, que rolou na Bienal em 2018. Esse material nós criamos como talvez um memorial, né, de como foi aquele momento, né, do que se passaria na Bienal e tudo mais, mas nele tem um trecho que conta a história das alianças. Vou pedir talvez que o Predebon, Fábio, Ayrton, aí, se tiverem aí, possam dar um toque e corrigir algumas datas, mas nesse período eu tive a oportunidade de visitar a casa do Predebon, saber como foi o princípio das alianças. Tive a oportunidade com a Adelaide de visitar várias alianças para saber também suas histórias, divulgar a Bienal. Tive a oportunidade, né, de saber um pouco das histórias das alianças. Né? Todos aqui, eu acredito que não muitos, conhecem a história das alianças, mas eu lembro muito do quanto eu pude aprender com o Predebon, pude aprender com as histórias que eu pude ler ali naquele momento. E todo esse material ele tem como fontes essas conversas que eu tive com o próprio Predebon, com o site das alianças, que contém todas essas mensagens. Para quem não sabe, foi ali no final dos anos 50, Lowell e Samuel e Edna, eles desembarcaram no Mato Grosso do Sul, final dos anos 50. Eles são filhos de missionários que participavam do ministério da AWIN, Missão das Antilhas. São uma missão que iniciou ali pelo Caribe, né, em que eles estavam ali, um pela Jamaica e outras ilhas. E ambos participando desse projeto, Edna, mulher então, do seu Samuel, que era então a filha do presidente, né, da associação da UIN, seria um projeto que com o tempo, ali no final dos anos 50, viria a crescer. E esse projeto, então, ele começou a olhar para a América do Sul e falando, ali há muita obra para ser feita. Então foi ali que eles enviaram o casal Lowell, Catarina, e Samuel e Edna, né? Então, mais ou menos no início dos anos 60, ali, depois de eles estarem no Mato Grosso do Sul, onde talvez não tiveram muitos frutos, dá um detalhe muito interessante na história, que eles falam que eles pegam um jipe
e vem as duas famílias de encontro ao Rio Grande do Sul. Porque a partir de uma reunião ali, por conta do pai da Edna ser o presidente do projeto, diz que ali no Rio Grande do Sul existe um grande campo, existe uma região que ela é pouco evangelizada. Então eles, como missionários, decidem vir até o Rio Grande do Sul. O Samuel ficou, então, em Novo Hamburgo, e o Lowell em Porto Alegre. Esses missionários, para quem não sabe, são os que fundaram as alianças bíblicas. E chegando ali mais ou menos em Porto Alegre, o Lowell, então, começa um evangelismo semelhante ao que ele fazia no Caribe. Ele começava com louvor, filmes nas praças públicas, utilizava de oportunidades para pregar o evangelho, estratégias que ele utilizava lá no Caribe, mas que infelizmente naquele ano não deu muito certo em Porto Alegre, porque no Caribe não se tinham TVs, então as pessoas iam de fato para as praças, passavam a assistir os filmes e tinham a oportunidade de falar do evangelho. Mas chegando em Porto Alegre o pessoal tinha TV, então ninguém ia para as praças, né? Então houve sim uma dificuldade, eles não tinham muitas estratégias, o que vamos fazer para pregar o evangelho para aquelas pessoas? E o texto diz ainda que o único lugar que teve uma abertura foi no bairro de Rondônia, em Novo Hamburgo. Mas foi no ano de 62 que Lowell começa a ter uma abertura em Sapiranga, onde então até hoje tem a Aliança de Sapiranga. E foi dali que começou um dos projetos mais famosos do Lowell. O Lowell ele teve uma oportunidade numa rádio, onde ele começou um projeto de escola bíblica por correspondência. Ele tinha um programa na rádio que chamava Pastor, Tem uma Pergunta, onde então as pessoas enviavam mensagens através de cartas para a rádio, e se tinham então alguns professores em algumas regiões do Rio Grande do Sul, que então podiam, digamos assim, receber essas cartas e fazer um grupo de estudo através das respostas do Lowell. Me corrija, Predebon, se eu estiver errado, se lembrar de alguma coisa. Mas, então, o Lowell tem muito sucesso nesse ministério. Samuel e Edna, por sua vez, um dos melhores implantadores de igreja até aquele momento, jovens, não estavam tendo muito sucesso ali no Vale dos Sinos, nem mesmo na região de Porto Alegre. Mas, através do projeto do Lowell, se descobre que existem muitos alunos interessados na região de Caxias do Sul. Então, foi ali, no início dos anos 70, que Samuel e Edna, então, desembarcam em Caxias do Sul, sabendo de todos esses alunos que ali se encontravam, e eles se deparam principalmente com um cenário muito religioso, a cultura italiana, católicas, que tinha uma barreira muito grande, em que eles se viam no desafio de como pregar o evangelho para aquelas pessoas. E começaram a se usar de estratégias não convencionais. E um dos textos que contam a história de Edna e Samuel, diz que Edna então fazia um grupo chamado Felicidade na Vida e no Lar, onde ela convidava mulheres então do bairro e da região para falar sobre família, sobre felicidade, sobre o lar. E as pessoas perguntavam para ela, de onde você tira todos esses ensinamentos? Ela diz, da Bíblia. E presenteava a cada uma das mulheres com uma Bíblia. Então os filhos começaram a fazer amizade na região, e ali começava então a nascer a Aliança de Caxias Centro. Alugaram um prédio que eles tinham, uma sala num prédio, no 7º andar, onde ele era apelidado como 7º Céu. Talvez alguns já tenham ouvido falar dessa história. E foi ali que tem então algumas características que quase todas as alianças têm. Mesa de ping-pong e reuniões que faziam ali para que pudessem chamar os jovens. Um biombo, onde o Samuel ia atrás conversar com os jovens e orar com eles. E ali se começava a nascer uma igreja. Foi no ano de 78, quando esse projeto, a WIN, completou 50 anos, que um empresário muito generoso deu uma oferta muito grande para Samuel e Edna, o pessoal da Aliança de Caxias, onde eles puderam comprar então o prédio, que até hoje é a Aliança de Caxias Centro. E ali, mais ou menos, pelo ano de 82, 83, isso, Predebon, estou nervoso que até babei, que o Predebon venha conhecer o Samuel através de um amigo, onde ele estava fazendo o curso. E nessa época eu lembro muito bem que eu pude conversar um pouco com o Predebon sobre isso. E logo depois ele se converte junto com a Honorina, sua excelentíssima esposa, no qual se casaram logo depois. E foi no ano de 85, 86 que o Samuel pergunta então para o Predebon, Predebon, você tem uma salinha, um porãozinho, amigos que talvez você possa chamar para a gente fazer um grupo? Então foi ali que começa uma célula, a primeira célula em Bento Gonçalves, 85, 86. O filho do casal Brian tocava gaita,
E várias famílias, das quais até hoje estão aqui representadas, começaram a ouvir a falar do Evangelho, onde seus filhos e netos estão aqui até hoje. No qual não só italianos, né? Mas pessoas de todos os lugares, como eu de São Paulo, minha esposa que vem de uma outra igreja, e outras pessoas estão aqui em busca de uma igreja local saudável. De uma igreja local onde prega o Evangelho, onde prega que Cristo é o que preenche o nosso vazio, e então se nasce uma igreja local. E por isso, o meu muito obrigado a esses jovens que foram utilizados naquele momento. Então, naquele momento, nasce uma igreja local. Nasce uma igreja de Cristo, nasce uma igreja da Bíblia, de discipulado, que prega largar os velhos hábitos, de se entregar a Ele, que valoriza o Espírito Santo, de que pessoas cresciam ali dentro e pessoas eram acrescentadas. E no texto tem um trecho que eu achei muito interessante. Esse está no texto do site da Aliança de Novo Hamburgo, que diz assim: era agradável estar no meio deles. Era agradável estar nessas células, era agradável estar no meio dos missionários, era agradável o início da igreja. E que me lembrou muito esse versículo em Atos 2, 46, 47, que diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Me lembrou muito esse versículo. E aqui eu trago a primeira reflexão para nós dessa noite. Será que nossas células, será que estar aqui na igreja nesse sábado, nesse domingo, está sendo tão agradável? Está sendo agradável como talvez aquela pessoa que escreveu esse texto há anos atrás. É agradável estar em comunhão, estarmos juntos uns com os outros aqui? E aqui a gente começa a introduzir a mensagem de hoje. E a pergunta que eu faço é: por que nós perdemos a impessoalidade na igreja local? Porque onde vamos, onde nós procuramos um lugar onde possam nos acolher, um lugar onde as pessoas possam ser sinceras conosco, um lugar onde nós podemos nos sentir à vontade, um lugar que nos amem. E confessamos que isso está em falta. Está em falta um lugar onde a gente possa ser nós mesmos, um lugar onde a gente pode ser aquilo que Deus pediu para que a gente seja. E eu pergunto o que aconteceu com a gente. Porque nós sentimos prazer em conhecer pessoas novas, e hoje parece que a gente não tem tanta paciência assim. Nós talvez colocamos culpa no tempo, colocamos culpa no trabalho, e nós começamos a dizer então que não tem como evangelizar, não tem como falar do evangelho para as pessoas. Passam-se domingos e domingos e domingos, nenhuma pessoa nova a gente consegue trazer ou falar mesmo do evangelho. Mas ouçam, a igreja local é uma prioridade de Deus. Eu penso que como Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, nós nascemos de um movimento contra a cultura, de um movimento que questiona a religiosidade aqui da nossa região, questiona o estilo de vida de trabalho excessivo, questiona o egocentrismo das pessoas em pensar em si mesmas. Nós atacamos as instituições, nós falamos mal de igrejas que pregam heresias, nós dizemos que isso é legalismo, de que isso é coisa de quem não entendeu a Bíblia. Mas o meu medo é que a aliança de tanto querer ser tão diferente, de tanto querer falar as coisas diferentes dessas outras pessoas, nós possamos também estar atacando a Bíblia. Porque de um lado, assim como o Predebon já pregou sobre o legalismo, nós podemos muito facilmente ir para um outro lado de libertinagem, de achar então que a gente pode tudo, de que a gente pode fazer tudo, e nos esquecermos principalmente da essência da Bíblia. Então, às vezes a gente pode olhar e falar: não, talvez aquilo não fosse legalismo, talvez aquilo ali de fato fosse bíblico, e a gente está levando a nossa vida espiritual como se nada tivesse acontecendo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Teve um período aqui em Bento em que alguns amigos chamaram: não, vamos então beber alguma coisa, vamos beber uma cerveja. Eu lembro que era assim: tá, como que é que nós vamos sair para beber? Fomos então e eles olharam para mim: não, tudo bem um cristão sair para beber. Eles olharam para mim e falaram: não, tudo bem, então eu vou sair. Aí foi uma sexta-feira, aí foi 2, aí foi 3, aí eu lembro que eu falei: não vou sair mais. E esses meus amigos que então estavam na igreja, continuaram aí sexta após sexta após sexta, e eu lembro de cair num arrependimento tão grande e falar: Deus, o que foi que eu fiz? Eu mostrei para eles que talvez era tudo bem beber, e eles criaram um hábito de bebida, de toda sexta-feira, como se fosse um vício mesmo, de que eles necessitavam daquilo todo final de semana, e nunca mais pararam. E me lembrou muito esse versículo.
Porque em 1 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 9 diz: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. E aqui a gente pode usar outros exemplos também. Quantas festas de aniversário, de casamento, nós vimos irmãos em Cristo na 3ª, na 4ª, na 5ª taça de vinho. E eu trabalho em vinícola hoje e eu sei que depois da 3ª taça de vinho, alguém pode falar, não, eu não fico bêbado. Ah, desculpa, fica. E então a pessoa toma. Então, o excesso da sua liberdade. E perde a sensibilidade de espírito. Perde a sensibilidade de escandalizar o meu irmão quando eu utilizo da minha liberdade em fazer alguma coisa, causando pecado em outras pessoas. Então essas pessoas, elas não entendem a igreja local, elas não amam a igreja local porque elas começam a ver que não faz diferença nenhuma. Porque as pessoas começam a olhar para dentro e dizem, não, essas pessoas são igual a mim. Então, que diferença faz eu estar ali todo domingo? Que diferença faz eu ir nas celebrações? Que diferença faz eu ir nos grupos células? Não faz diferença nenhuma. E isso a gente percebe que a pandemia mesmo aconteceu agora, foi uma desculpa. Nós sabemos quantos irmãos nossos que estiveram aqui, de repente começamos uma celebração online, a gente voltou presencialmente e faz muito tempo que a gente não vê ninguém. E não é dizendo sobre o trabalho, Michel, os meninos fizeram um trabalho excelente, mas as pessoas não voltaram, por quê? Então, a igreja local é uma prioridade de Deus. Nós podemos trocar a palavra culto por celebração. Nós podemos trocar a palavra igreja por grupo. Mas se alguém entrar ali na frente e não conhecer o evangelho de Cristo, nós falhamos como igreja. Não adianta a gente querer ser tão diferente dos outros, se de fato aqui as pessoas não virem Cristo em nossas atitudes e em nossas palavras. Porque quando Deus quer sarar uma cidade, Ele planta uma igreja local. E essa igreja local, como diz a Bíblia, ela tem líderes, ela tem mestres, presbíteros, diáconos, pessoas que se dedicam e amam a comunidade. E também tem uma comunidade que vive em comunhão, que adora a Deus, que ora, que estuda as Escrituras, que evangeliza, que se aconselha mutuamente, que confessa o pecado uns aos outros. É desse jeito que Deus faz. E a gente tem que considerar que a igreja é uma das instituições mais atacadas nos dias de hoje. Numa era de desconstrução, numa era de reformulação do sentido das coisas, nós começamos a ter pessoas em nosso meio que começam a considerar que aquilo que Deus fez, de fato talvez não seja aquilo que Ele quis dizer. Nós começamos a querer inventar, a querer mudar, a querer fazer coisas diferentes daquelas que Deus disse que deveria ser daquela forma. Então a gente passa a achar e fazer as coisas como nós achamos que devemos ser. Eu acho que deve ser dessa forma. Eu acho que a igreja deveria fazer isso. Eu acho que a igreja deveria fazer aquilo. Mas essa pessoa ela não vive a comunhão. Essa pessoa não confessa seus pecados. Essa pessoa não estuda as Escrituras. E isso cria uma anomalia de igreja. E ela começa a dizer assim, eu ouço as pregações no YouTube, eu ouço as pessoas, eu ouço mensagens ali pelo YouTube e aquilo ali já me satisfaz. Aquilo ali já é suficiente para a minha fé. Eu ouço aquela mensagem, então por que eu vou para a igreja? Sim, então nós temos diversas mensagens que tem ali pela internet. E isso traz um perigo muito grande, porque o pastor não é aquele da mensagem, o pastor não é aquele que fala bonito ali na frente, fala uma mensagem que conforta o meu coração, fala uma mensagem que talvez eu fique a semana inteira, também. Mas ele é principalmente aquele que anda junto. É aquele que ora. Aquele que vai estar do lado diante das dificuldades. Aquele que vai pastorear. Aquele que vai separar o joio do trigo. Aquele que vai te discipular. Aquele que vai dizer que aquilo está certo, aquilo está errado. Vai andar junto. E isso não é possível pela internet. Isso não é possível à distância. Isso não é possível vindo uma vez por mês aqui para a celebração. Então as pessoas falam, eu sou desse lugar, eu não sou de lugar nenhum, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu não pertenço a nenhuma igreja, eu não pertenço a nenhuma instituição, eu sou de Deus. É isso que ele diz. E isso é uma mentira, e isso cria uma cultura de desigrejados que acham que eles podem estar em qualquer lugar, frequentando qualquer igreja, estando sem compromisso em lugar nenhum, e isso cria uma igreja totalmente desconforme com aquilo que a Bíblia prega. Mas de novo, a prioridade de Deus é implantar uma igreja local. E por que isso é uma prioridade de Deus? Porque é na igreja local que é pregada a palavra de Deus. Porque é na igreja local que Deus é conhecido. Porque é na igreja local que as pessoas são ministradas
mutualmente. Porque é daqui que lhe flui as respostas para as necessidades de uma comunidade, de uma cidade, de um bairro, de uma rua. Porque se nós tivermos pessoas lá fora, desesperadas, sem saber o que fazer com a vida, e chega Marlon, meu casamento está uma ruína. Marlon, eu estou pensando em tirar minha própria vida. Marlon, eu estou com um problema de alcoolismo na minha casa. Marlon, está acontecendo isso, aquilo na minha vida. Nós devemos encher a boca e dizer, vá numa igreja local. Vá numa igreja porque lá vai ter pessoas que vão te ensinar a Bíblia. Lá vão ter pessoas que vão te discipular. Lá vai ter uma liderança que vai cuidar de você. Lá vai ter um lugar que vai pregar o evangelho, que vai falar de Cristo, que vão te discipular. Que vai dizer que quem preenche o teu vazio é Cristo. É lá na igreja local. Então eu já faço uma outra pergunta. Será que as pessoas do nosso bairro sabem que aqui existe uma igreja local? Ou será que nós queremos que elas saibam que aqui existe uma igreja local? E aqui eu quero confessar com vocês uma conversa que eu tive no Campo Serra com o Felipe Moica. Ele foi um missionário que liderou alguns grupos do Portas Abertas. Então ele esteve liderando grupos na China, do Oriente Médio. Aí eu cheguei para ele e falei, Moica, olha, você liderou grupos que se fosse evangelizar, as pessoas perdiam a vida. Lá na minha cidade, talvez no máximo eu perco a amizade, as pessoas batam a porta na minha cara. O que você fez? O que você faria? Né? E conversa vai, conversa vem. E ele me disse, preste atenção nas necessidades da sua cidade, das pessoas que estão ao redor de vocês. Por que isso? Ele começou a me perguntar características da nossa cidade. Eu falei, é uma cidade rica, uma cidade que tem como economia também o vinho, o turismo, uma cidade que trabalha bastante, que tem uma cultura europeia. Ele começou a falar para mim, interessante. Ele me disse, talvez 3 problemas que aconteçam ali que vocês devam prestar atenção. Somente dando características da cidade. Ele falou, alcoolismo. Ele falou, uma cidade que faz frio, uma cidade rica e que tem vinho. Alcoolismo. Ele falou, pode verificar. A segunda, ele falou, violência contra a mulher. Ele falou, o alcoolismo é uma consequência. Ele falou, terceiro, depressão e suicídio de jovens. Poucas pesquisas que eu fiz na época que a gente fazia do Ministério Jovem comprovam tudo isso. Eu acho que vocês também podem comprovar isso como fonte. Olhando para nossas famílias e nossa comunidade. Eu falei, caramba, ele nem veio na cidade, eu acho que ele já sabe metade dos problemas que acontecem por lá. Mas é esse tipo de problema que nós vamos nos deparar lá fora. E é esse tipo de problema que a gente está com plena certeza e convicção de que quando aparecer para a gente vai dizer, vá numa igreja local, vá numa igreja que talvez vão te ajudar com esse problema, eu posso te ajudar. Vamos lá, eu vou junto com você. Nós estamos dispostos a lidar com esse tipo de problema no nosso dia a dia? Nós estamos dispostos as pessoas baterem na nossa porta com esse tipo de problema? Nós estamos dispostos a andar junto, passar abismo ligado, discipulado, andar vida na vida com essas pessoas? Ou talvez, como eu disse lá no início, a gente já não está muito afim assim de conhecer pessoas novas, de conhecer pessoas do qual a gente vai ter trabalho, a gente vai ter que desprender tempo do nosso dia tão corrido de trabalho, de dia a dia e família. Será que estamos dispostos a isso? E agora eu quero abrir com vocês em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Contextualizando essa parte, então, nós vamos ter o rei Salomão, já no final do seu reinado, em que para ele vai nos ilustrar o que acontece quando uma pessoa passa a considerar que o coração dela e a forma como ela adora a Deus é melhor do que talvez aquilo que Deus estabeleceu que deveria ser feito. Ele começa a considerar, não, o meu coração, ou a forma como eu acho que devo adorar a Deus é o correto. Vamos ler juntos ali. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar essas mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. E daqui a gente vê o que acontece com uma pessoa que entrega totalmente o seu coração
e começa a achar que a forma dele, independente de como ele fizer, ele acha que está próximo de Deus. A gente ouve muito aquela frase, né? O que importa é o meu coração. Eu fumo, mas o que importa é o meu coração. Eu estou da balada de segunda a sexta, mas o que importa é o meu coração. Eu fico bêbado toda festa de aniversário e formatura, mas o que importa é o meu coração. Mas é aí que foi que Salomão foi pego. Ele casou com 1000 mulheres, mas o que importa é o seu coração. É ali que ele se perde. E o nosso coração, ele não se perde quando a gente quer se perder, mas é justamente quando nós desobedecemos a Deus que o nosso coração começa a desviar-se do caminho. As circunstâncias que a gente entra, os hábitos que a gente adquire, as coisas que a gente começa a fazer além daquilo que Deus pede que a gente seja, começa a desviar-se o nosso coração. E nós começamos a atacar então a instituição, nós começamos a dizer que tudo aquilo é legalismo, então eu vou viver da minha forma, e não importa o que a igreja fala, eu vou viver da minha forma. Então tudo é legalismo, tudo aquilo não presta, e eu vou viver da minha forma. Daí a gente cai na libertinagem e diz, o que importa é o meu coração. E a pessoa começa a olhar pra gente e fala, tá, eu olho pra ti e pra uma pessoa do mundo, eu começo a ver diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma entre você e uma pessoa do mundo, então por que eu vou para a igreja? Por que eu vou domingo para a igreja? Já que tudo bem eu fazer tudo que eu já estou fazendo normalmente. Não há mudança de vida. Não há entrega e devoção ao nosso Deus. E com isso a gente esfria nosso espírito, nós tiramos a importância da igreja local, nós flexibilizamos nossos hábitos, a nossa maneira de ser, e o nosso coração não estará no lugar certo se a gente não fizer o que é certo para mantê-lo lá. Mas o meu coração não vai estar protegido se desobedecermos. E é isso que acontece com Salomão. Vamos ler ali agora do versículo 5 ao versículo 11. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se com Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele estivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse, já que essa é sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e darei a um dos meus servos. Salomão podia ter dito assim, mas Deus, eu nunca quis perder o meu coração. Eu nunca talvez quis desviar-se de ti. Deus apareceu 2 vezes para Salomão, quase que questionando, Salomão, o que você fez com o seu coração? O que você fez para que você estivesse tão distante de Deus? Mas ele nunca entendeu que enquanto ele estava desobedecendo, foi ali que ele perdeu seu coração. No versículo 10 e 11, Deus reforça ainda mais que embora ele tivesse proibido Salomão, ele diz que essa atitude faria com que ele perdesse todo o reino de Israel. E isso afeta toda a adoração comunitária de Israel. Todo o povo começa então a perder a sua centralidade no Cristo Deus, no Deus de Israel. Então ele diz que o reino será tirado dele. Deus diz que o reino será tirado dele. E que apesar de tudo, dele perder o reino, Deus mantém a promessa e diz que alguém do trono de Davi, da linhagem de Davi vai continuar no trono. Mas enquanto estiver vivo, o seu filho vai assumir e Israel será castigada. O reino então, que eram então de 12 tribos, o seu filho vai ficar só com uma. O que isso tem de lição para nós? Seu filho Roboão, ele sobe para o trono, e já no poder, dando sequência a essa mensagem, o povo começa a reclamar para Roboão, então, olha, é o seguinte, o seu pai tinha tributos muito altos, que tal talvez você abaixar esses tributos? Que tal talvez você considerar nosso povo que se você baixar os tributos, nós vamos te adorar para sempre. E o que ele faz? Ele reúne os conselheiros, então, dos seus pais, os anciãos daquele lugar, e diz, o que vocês acham? O que vocês acham, talvez, a gente abaixar os tributos? Ele fala, faça isso, e o povo vai sempre te adorar. Mas Roboão, já meio rebelde, jovem, reúne seus amigos, jovens, e ele diz, o que vocês acham? Os conselheiros disseram que acho que deveria baixar. Os jovens falam, não, faz o seguinte, mantém os tributos altos
e disse que sua mão vai ser muito mais pesada do que seu próprio pai. Aí começa uma guerra, o reino é dividido, Roboão vai reinar em Judá, e o servo então de Salomão, que Deus diz nessa mensagem, começa a reinar lá em cima, no reino de Israel. E aí a gente pula a nossa mensagem ali para 1 Reis 12, do versículo 25 ao 30. Jeroboão, aqui no caso o servo de Salomão, que estava reinando sobre Israel, fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Então, depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui está os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Então um povo que antes ia até Jerusalém, passa a ir até Dan, porque Jeroboão constrói então os bezerros de ouro. O reino é dividido, então ele começa a pensar, não, então se o povo tiver que descer até Judá, eles vão me matar e vão voltar para a dinastia de Davi e ficar com o rei Roboão. Então eu vou mudar o jeito de cultuar a Deus. Eu vou mudar o jeito que Israel cultua a Deus, a maneira como eles se entregam a Deus. Então eu vou mudar os hábitos deles. Eu vou deixar para lá esse papo de igreja local. Eu vou começar a mudar as coisas como acontecem já normalmente, já que os tempos são outros, eles não precisam mais ir até a igreja de domingo. Eles não precisam mais ir para os grupos células, eles não precisam mais se encontrar nas suas casas, eles não precisam mais ter discipulado, eles não precisam mais ter pessoas perto para que sejam confrontadas pela palavra. Eu vou mudar o jeito de cultuar a Deus. E tudo isso representa um coração desviado que muda como adoramos a Deus. Um coração que não está mais entregue a Deus. O que eu quero dizer é que toda forma alternativa de igreja, que não se tem uma liderança, que não se tem um pastor local, é um modelo pecaminoso de igreja. Porque biblicamente é só esse modelo de igreja que existe. Quem é seu pastor? É o pastor da minha igreja local. É aquele que foi designado por uma liderança. Aquele que esteve lá porque alguém enviou ele. Samuel e Edna não vieram até o Rio Grande do Sul porque eles simplesmente quiseram. Existiu um ministério que os enviou. Predebon e Norina não começaram em Bento simplesmente porque nós vamos iniciar uma igreja, mas iniciou um trabalho todo ali com os missionários. Eu não estou aqui junto com a minha esposa, indo o ano passado todo para Paraíba, Vica na Barro, porque simplesmente, eu acho que eu falo bem em público, então eu vou lá nas igrejas falar. Não, existiu uma igreja local, com uma liderança estabelecida por Deus, que enviou essas pessoas para que iniciasse o ministério. Não fui eu que escolhi, não foi ninguém daqui que escolheu, foi Deus. Porque isso não muda ou altera a forma como Deus faz igreja. Ou seja, não é como Jeroboão, não sou eu que estou escolhendo quem eu quero na minha liderança. Então não fui eu que escolhi que não deveria mais ir para Jerusalém ou para Dan. E tudo isso mostra que talvez começou em algo que ele dizia que não ia dar em nada, mas afetou toda a adoração, comunhão e a forma como as pessoas vinham a Deus numa comunidade inteira. E a mensagem é, nós precisamos da igreja local. Nós precisamos amar este lugar. Nós precisamos amar as pessoas que estão na nossa igreja local. Nós precisamos parar de querer só mensagens doces. Nós precisamos de um lugar que a gente possa ser confrontado, de um lugar onde a gente pode ser exortado por conta de nossos pecados, para que de fato nós sejamos semelhantes a Cristo como a mensagem que está ali na nossa entrada. Nós temos que parar de querer as coisas do nosso jeito. Porque se chegar aqui num domingo e ouvir simplesmente aquilo que eu quero, aquilo que talvez só amacie o meu ego, aquilo que talvez só faça-me, achar, eu estou certo. Na vida como eu levo está tudo bem, aí tem algo de errado. Lembro de uma frase em conversa com os amigos que dizia, acho que quando as coisas estão indo tudo muito bem na vida cristã, talvez tenha algo de errado aí. Porque nós sempre continuaremos pecadores, nós sempre teremos coisas a melhorar, nós sempre teremos coisas dos quais a gente deva se aperfeiçoar em Cristo. Porque perfeito somente lá no céu. E para nós, existem 3 motivos
que para nós devemos nos sacrificar, amar e dar tudo para a igreja local. Primeiro, esse é o plano número 1 de Deus. Se você vive para a glória de Deus, se você crê que Jesus morreu para salvar você, você entende então que Jesus é a pedra angular da igreja, que Ele é o líder da igreja, e que a igreja está espalhada em pontos específicos do quais Ele levantou liderança. E por isso nós prestamos conta e somos submissos a uma igreja local e amamos uma igreja local. 2, se você tem alguma gratidão pelo lugar onde você está hoje, se Deus fez algo para você nesse local aqui, se Deus usou as pessoas ao seu redor, fez obras, fez coisas na sua vida que você de fato dá gratidão por o que aconteceu nesses anos aqui contigo. E 3, porque Deus chamou todos nós para carregar a arca da glória dele. Porque todos nós temos uma missão, todos nós temos um papel, todos nós temos um chamado para estarmos aqui, para que não uma pessoa trabalhe, para que não só uma pessoa esteja aqui na frente, para que não só uma pessoa seja a resposta lá fora, mas todos nós. E por isso precisamos ser a resposta para essas necessidades, das pessoas lá fora, da nossa família, da nossa comunidade. As pessoas precisam saber que aqui existe uma igreja local, que é fruto do trabalho de jovens ali dos anos 60 e 70, que eles então entenderam o evangelho e por isso nós estamos aqui. Porque se não fosse uma igreja bíblica, uma igreja de Cristo, não teríamos todas essas pessoas aqui reunidas. Mas então conta do trabalho de jovens que entenderam a Cristo, entenderam o evangelho. Pessoas de todos os lugares estão aqui buscando uma igreja local. E entender que somos a próxima geração a deixar frutos aos nossos filhos e netos, que me pergunto muito se haverá uma igreja local no tempo deles. E até lá, nós precisamos de um lugar para retornar. Deus pode nos enviar para qualquer lugar desse país, qualquer lugar desse estado, qualquer lugar onde Ele nos enviar. Mas nós temos um lugar onde a gente pode voltar, ter pessoas com quem nós amamos, um lugar onde a gente tem pessoas ao nosso redor, pessoas que estão esperando que nós estejamos de volta, mas que nos chamam para a gente orar, para a gente abraçar junto, para a gente orar junto, para a gente sonhar junto com uma igreja bíblica. E essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Amem a igreja local. Deem importância para esse lugar onde vocês façam parte, onde nós fazemos parte. De fazermos reconhecidos no nosso bairro, na nossa rua, na nossa comunidade, sendo resposta para as necessidades, mas também um lugar de comunhão, um lugar onde a gente confessa os nossos pecados, onde Deus faz a sua obra, onde Deus está trabalhando em nossas vidas, onde pessoas são acrescentadas mais e mais em nosso meio. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês agora. Amem a igreja local e deem importância para esse lugar, porque é uma das instituições mais atacadas depois da família. Na verdade, acho que primeiro antes da família. E que se nós não defendermos isso com unhas e dentes, talvez daqui a um tempo possa não existir mais uma igreja local. E tenhamos que estar como no Oriente Médio, em qualquer outro lugar, pregando o evangelho em lugares secretos por aí. Então que a gente defenda e tenha o privilégio de estarmos aqui e amando estar numa igreja local. Eu gostaria de chamar minha esposa, Jéssica, primeiro para dar honras que esse ministério não se iniciou sozinho. Estar aqui na frente não é o trabalho de uma pessoa só, não é porque alguém fala um pouco mais, um pouco menos, mas é um trabalho de uma família, do qual a gente se dedica e tem se dedicado esse 1 ano. Essa é a primeira vez que estamos aqui em Bento, em nossa casa, nós casamos aqui nessa igreja. Estamos aqui, eu estou há 6, a Gé há 3. Digo por nós, representando a família, que estamos muito felizes de estar aqui, podendo pregar e dizer tudo isso que estava no nosso coração e pedindo que Deus nos direcione. Mas devo toda a honra a ela que aprovou esse ministério, que está sempre me acompanhando junto, fazendo, na verdade, também representando a Cristo por onde a gente vai. Eu gostaria que tu orasse por nós, né, para entregar essa mensagem e para encerrar, entregar esse dia de hoje, tá bom? Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, do meu esposo estar aqui em frente à nossa igreja. E também, Pai, venho te pedir que o Senhor plante no coração de cada membro aqui dessa igreja, Senhor, que a gente venha cada dia amar mais essa instituição, Senhor, que a gente venha se doar ao teu ministério, Senhor, que a gente venha estar todos os dias lembrando dos teus mandamentos, dos teus ensinos, Senhor, que onde quer que qualquer membro esteja, Senhor, a gente seja representante de Cristo, Senhor, que a gente consiga demonstrar o amor de Cristo através de atos e poucas vezes através de palavras, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja protegendo os ministérios dessa igreja,
Que o Senhor esteja protegendo o presbitério dessa igreja, Senhor. E que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe desta igreja. Senhor, eu te agradeço por te servir, por fazer parte dessa instituição. E te agradeço por cada vida que está aqui. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Era isso, pessoal. Obrigado. Espero que a mensagem tenha sido entregue, falada ao coração de cada um. Amém.